No Dia Nacional da Poesia, a presença do poeta Araripe Coutinho. Também no Canal 13 de hoje, a gente vai conversar com a secretária de Administração, Venúzia Rodrigues Franco. O projeto de demissões voluntárias e as medidas para reduzir em 30% a folha de pagamento são os assuntos em destaque. Luciano Correia, da Folha da Praia, é o jornalista convidado desta quinta-feira. O Canal 13 está no ar. O que faz Sergipe ser forte é o trabalho de seu povo. Por isso, o Banese acredita na força do sergipano e desponta como um banco forte a cada dia, consciente da sua responsabilidade social e apostando na criatividade de sua gente. Um banco humanizado, rentável, produtivo, que além dos serviços que oferece, traz consigo a marca que nenhum outro banco tem. A marca da gente sergipana, construindo um futuro de solidez e confiança. Banese, nossa gente, nossa bandeira. Zona Sul da cidade. Aqui, a Habitacional Construções está lançando a segunda etapa do seu grande sucesso de vendas, o Residencial Sul. Um apartamento de 3 quartos, com elevador e varanda, vaga de estacionamento, telefone instalado e total segurança, através de guarita e circuito fechado de TV. Residencial Sul, o primeiro em sua categoria, com financiamento direto pelo Plano Habitar da Habitacional Construções. Prestações a partir de R$ 250. Visite o apartamento decorado ao lado do ginásio do SESI do Augusto Franco e descubra por que a primeira fase já está 100% vendida. Habitacional Construções, sempre construindo sonhos. Agora, o timaço do rádio está na Rádio Jornal AM 540. Equipe Carlos Magalhães, comandando o esporte com a bola toda. A partir deste final de semana estarei na Rádio Jornal AM 540, com todo o timaço líder do rádio, fazendo a festa da galera esportiva do Brasil. Rádio Jornal, a voz do povo. O entrevistado, o poeta Araripe Coutinho, nessa primeira parte do programa, eu quero também, já de início, avisar o seguinte: vocês podem telefonar para 211-3900, é o telefone que está aí, aparecendo no seu vídeo, na sua televisão, 211-3900. Pode telefonar, fazendo a sua pergunta, e nossa produção faça a pergunta que você quiser e nós iremos conversar aqui com o nosso entrevistado. Tá bem assim? Nós estamos aqui com um carioca. Ele tem vários prêmios literários aqui e também em São Paulo. É diretor da Biblioteca Pública Clodomir Silva, do município, né, Araripe? Sim. Isso. E também é um dos mais consagrados poetas da nova geração. Araripe, boa tarde e nosso agradecimento por estar aqui conosco no programa Canal 13. Eu é que agradeço estar tão bem acompanhado, não só de você, mas do Luciano Correia e da Venúzia. E, enfim, hoje é o Dia Nacional da Poesia, é um dia especial, né, porque tenta lembrar as pessoas da importância que existe no fazer poético, né, no fazer literário e no trabalho mesmo diário, né, cotidiano com a palavra. A poesia eu sempre digo que é mais difícil o gênero, né, da literatura, porque é muito difícil ser poeta, quer dizer, há alguns poetas que trabalham sobre a inspiração, há outros que trabalham sob a inspiração. E a dificuldade é exatamente Araripe, essa separação. Pedagogicamente eu não entendi. Sob e sobre. Isso, inspiração. Sobre a inspiração vem e você está e faz o poema. E outros trabalham sob essa, em cima dessa. Então aí seria, o sob seria o que se chama hoje de poesia moderna? Não, seria não. Seria a concepção de que há pessoas que têm uma emoção e vão logo para o papel, né? E há outras não, que trabalham essa emoção muito tempo, né, burilam, lapidam, né, porque a poesia não pode ser algo apenas fantasioso, da emoção comum, natural, né? Ela tem que ser uma coisa intensa, né, para você se diferenciar exatamente desse fazer poético. Quer dizer, senão você vai ser um poeta comum, quer dizer, estão cheios de poetas, cheios de pessoas fazendo poesia, mas poucos verdadeiramente, digamos, trabalhados. Né? Como um pintor. Você pode jogar a tinta no quadro e achar que é um grande pintor.
E não é assim, a gente sabe. Quer dizer, o jornalista também, enfim, todo ato criativo exige um trabalho exatamente sob SOB, essa inspiração, né? Quer dizer, você não está tomado apenas pela luz. Me diz uma coisa, isso é sempre uma curiosidade, né, das pessoas quando está diante de um artista, de um literato, enfim. Para se fazer poesia, é preciso ter mais inspiração, mais transpiração, ou conhecendo bem o vernáculo, dominando bem todas as facetas e nuances da língua, né, na qual ele vive e na qual ele, da qual ele faz uso. Só isso é importante. Falar bem uma língua, um cidadão que fala bem, que conhece o português, que conhece bem a sua língua, ele tem capacidade de fazer uma poesia bonita, digestiva, sem grandes problemas, mesmo que não seja um sujeito muito inspirado. Eu não acredito porque eu acho assim, que a grande poesia também está no cordel. E a maioria dos cordelistas nunca foram a universidades. Quer dizer, o ato criativo já nasce com a pessoa. Não é a universidade que vai ensinar ao artista, nem que ele tenha um domínio gramatical excepcional da língua, que vai ensinar ao artista a ser um excelente pintor, um excelente ator, um excelente poeta. Não, é uma coisa que já está, depende muito da sua formação, do seu sofrimento, da sua maneira como você vê o mundo. Eu quero interferir um pouco mais nisso, que é o sentido do programa também, Sim. né? Formar opiniões a respeito Claro. de vários assuntos, porque em televisão é interessante. Televisão é a máquina de impedir as pessoas a pensarem. Aqui não, nós vamos fazer você pensar que você está em casa. Então, Araripe, eu quero a participação do Luciano, que é jornalista, que é do ramo e também escreve muitos contos, muitas histórias. Você concorda com Araripe, Luciano? Olha, eu acho que... Eu não quero fazer um debate em absoluto, mas eu quero saber a sua opinião. Bom, Watson, primeiro agradecer o convite e eu acho que antes de entrar no assunto em si, reconhecer a importância, né, dessa iniciativa do seu programa e da TV Jornal em valorizar o produto local, em investir na televisão, numa produção local. Você sabe que essa é uma luta, é uma reivindicação de artistas e de vários segmentos da sociedade civil no Brasil. Aqui é um programa ao vivo e é para valer, No né? Brasil inteiro, pois é. E não apenas pela questão de ser local, mas, acima de tudo, pelo nível que você traz aqui junto com sua equipe de produção e com seus convidados. Então, assim, eu acho que não basta, a questão não se encerra apenas no limite da produção local, mas, sobretudo, na qualidade que se coloca no ar. Então, eu quero parabenizar você, sua equipe e toda a TV Jornal por essa iniciativa. Obrigado. Bom, com relação à poesia, Não, com relação ao que o Araripe me respondeu. Ele acha que... ele acredita que a inspiração, foi isso que eu entendi, que a inspiração é tudo. O cidadão nasce um poeta. Você acredita nisso? Olha, por exemplo, será que eu não tenho capacidade de me tornar um poeta? Olha, Watson, eu acho que assim, o grande poeta, ele tem que ter isso que o Araripe coloca, né? A inspiração como fonte de tudo, né? Sem emoção você jamais, de maneira fria, de maneira muito calculada, de maneira muito metódica, eu acho até que é possível, né? Mas eu acho tão complicado produzir arte dessa forma que eu duvido um pouco da qualidade. Eu, pelo menos por uma questão de estilo, e aí vai muito mais a minha preferência, né, como pessoa, eu prefiro os artistas que transpiram muito, né, que dão inclusive a própria vida, né, pela criação artística. Agora, acho que... Da própria vida é bom, né, Araripe? Muito bom. Ele está inflamado, hein? Eu não sabia que a poesia chegasse a tanto, né? Mas acho, Watson, que, no fundo, há uma combinação das coisas. Sim. A formação do poeta, e aí vai não apenas a formação do poeta, mas de todo profissional em qualquer área. Né? Como o médico também. O médico que tem apenas o conhecimento técnico, eu digo isso porque você é um bom médico reconhecido aqui no Estado. Obrigado. E você sabe que a profissão do médico não se encerra no conhecimento técnico, né, enfim, na literatura restrita àquela área. Luciano, mas nós temos, me parece que amanhã, não é, Araripe? As secretárias de Educação e da Cultura promovem, não, é hoje. Hoje, secretaria. Às 7h. Isso. Se eu estou informado. O secretário Luiz Antônio Barreto abriu para as escolas, porque... Não, mas Luiz Antônio é secretário do Estado da Educação Sim. e da Cultura. É ele mesmo Sim. quem está promovendo esse evento, né? Que é um evento, um espetáculo poético. E o importante é dizer também que a grande dificuldade que as pessoas têm de amar os seus escritores é exatamente a parte mais difícil que jogam para eles nas escolas. Exigem que os alunos saibam literatura de uma forma muito antiga, né?
de uma forma sem paixão nenhuma. Quer dizer, e é impossível você amar algo sendo obrigado a estudar apenas Machado de Assis, Eça de Queiroz, Monteiro Lobato, quando o fazer poético, a palavra, o arfar de tudo isso, está na paixão, na interpretação. Então é tão comum hoje ver um professor levando música da Legião Urbana, dos Engenheiros do Havaí, do Renato Russo para as aulas, e faz com que o aluno fala, poxa, poesia não é aquela coisa parada no tempo, é uma coisa viva, cotidiana e tal. Perfeito. Araripe, dentro da montagem sobre a tua grande face. É uma paixão antiga minha, eu tinha uma grande vontade de levar a poesia da Hilda Hilst, que é uma escritora brasileira, reconhecida no mundo inteiro e traduzida, para os alunos, né? Então eu tentei pegar esses poemas desse livro e a gente fez um trabalho muito bonito com a direção do Hamilton Andrade, a sonoplastia do Gustav Mahler, Mozart, Wagner, Kauhoff, enfim, toda a interpretação, a parte de figurino do Carlos Magno Carvalho, enfim, há toda emoção em dizer para o outro o que está lhe queimando, né? Tentar traduzir para o outro de uma forma menos... e sem vergonha, porque a gente não pode ficar pensando nunca o que o outro vai pensar da gente. A gente tem que se dizer mesmo, e que o outro pense e tenha a liberdade para pensar o que quiser. Então é isso que a gente quer levar hoje à noite, a partir das 7 horas, na Sala Araripe, Vila Lobos. Eu tenho 1 minuto para o comercial, mas eu vou aqui trazer um autor que tem peso na literatura mundial. Eu vou ler aqui e vou querer que você, no próximo bloco, quando nós vamos conversar com a doutora Denúzia, não é? Secretária de Administração, Denúzia, que nós temos muito para conversar com Denúzia hoje, mas eu vou ler isso aqui de Tobias Barreto de Menezes. Excelente. Eu gostaria que ficasse para a nossa reflexão e para você que está em casa nos vendo e ouvindo. Amar é fazer o ninho que as duas almas contêm. Ter medo de estar sozinho, dizer com lágrimas, vem. Flor, querida, noiva, esposa. Nossos comerciais, daqui a pouquinho nós estaremos de volta. Veja agora, porque os homens e mulheres de visão sempre acertam em suas escolhas. Tudo se encaixou aquilo que eu estava querendo para mim. Daí peguei o plano 100, o atendimento deles foi perfeito, até hoje não tenho nada a reclamar. E estou gostando bastante de ser um cliente do plano 100. Eu escolhi pela facilidade e qualidade que o plano 100 oferece. Visite o apartamento decorado do Villaggio di Venezia, em frente ao Parque dos Cajueiros, e junte-se também a eles. Plano 100, sem dúvida, a sua melhor escolha. O que faz Sergipe ser forte é o trabalho de seu povo. Por isso, o Banerjee acredita na força do sergipano e desponta como um banco forte a cada dia, consciente da sua responsabilidade social e apostando na criatividade de sua gente. Um banco humanizado, rentável, produtivo, que além dos serviços que oferece, traz consigo a marca que nenhum outro banco tem. A marca da gente sergipana, construindo um futuro de solidez e confiança. Banerjee, nossa gente, nossa bandeira. Veja agora, porque os homens e mulheres de visão sempre acertam em suas escolhas. Comprei o imóvel plano 100 porque tinha certeza que era um imóvel de qualidade e com a credibilidade que só a habitacional oferece aqui no estado de Sergipe. Visite o apartamento decorado do Villaggio di Venezia, em frente ao Parque dos Cajueiros, e junte-se também a eles. Plano 100, sem dúvida, a sua melhor escolha. Agora, o timaço do rádio está na Rádio Jornal AM 540. Equipe Carlos Magalhães, comandando o esporte com a bola toda. A partir deste final de semana estarei na Rádio Jornal AM 540, com todo o timaço líder do rádio, fazendo a festa da galera esportiva do Brasil. Rádio Jornal, a voz do povo. Canal 13, aqui pela TV Jornal, todos os dias, a partir de 1h15 da tarde até as 14 horas. Hoje, nós estamos com a presença do poeta consagrado Araripe Coutinho. Está aqui conosco, falou, conversamos um pouco, mas ele continua no nosso programa. Com o jornalista Luciano Correia, também está aqui para
como jornalista convidado, também fazer suas perguntas, enfim, participar do programa ativamente. E você, telefone, por favor. Faça as suas perguntas diretamente. Não deixe para depois, não. Ficar se lamentando. Ah, devia ter feito a pergunta. O telefone é 211-3900. O assunto agora é realmente um pouco indigesto, mas necessário. Doutora Venúzia, boa tarde. Boa tarde, Hudson. É indigesto, né? Infelizmente, a maioria das entrevistas, quando eu falo, é um assunto meio indigesto. Venúzia, o governo adiou para o mês de abril o programa de demissões voluntárias. Isso é uma estratégia ou é problema mesmo de ordem administrativa, financeira? Nos dê uma orientação a esse respeito. Olha, Watson, o programa de demissão voluntária, ele não foi adiado para abril. Nós estamos esperando, aguardando a chegada de recurso para que esse projeto possa ser efetivado. Então, na verdade, não tem uma previsão, porque nós não temos recurso estadual para bancar um programa desse nível. Nós estamos pleiteando junto ao Banco Mundial para ver se a gente consegue. Então, está tudo dependendo de quando esse recurso vier. Quando ele vier, que nós vamos colocar em ação. Venúzia, as pessoas, quer dizer, os funcionários, porque isso vai atingir naturalmente ao funcionário público, evidentemente, e também as famílias, por extensão. Mas esse atingir, será um atingir que poderá ser absorvido tranquilamente, as pessoas não precisam ficar neurotizadas, né? Ficar compulsivamente preocupados com o que vai acontecer. Existe possibilidade mesmo, pé no chão, de que o governador, né, será o governador de todos os funcionários públicos, continuará sendo o governador de todos os funcionários? Olha, Watson, eu queria, primeiro, eu acho que as pessoas, os servidores públicos têm que descansar em relação ao programa de demissão voluntária. O programa de demissão voluntária não é uma coisa de vem o programa, vai haver demissão, é uma coisa realmente voluntária. As pessoas que aderirem vão aderir espontaneamente, porque para elas vão interessar se desligar do Estado, não porque o Estado vai obrigar ou forçar ninguém a aderir. Então, porque existem pessoas no Estado que não estão satisfeitas em serem funcionários públicos, têm outros afazeres, têm outros empregos e gostariam apenas de um incentivo, porque também não é justo você trabalhar 10, 15 anos no Estado, se desligar e sair de mão vazia. Então, é uma forma de uma motivação, uma indenização, até um agradecimento pelo trabalho prestado daquele servidor. Então, ninguém precisa se preocupar, não vai ser nada impositivo, é uma coisa bem natural e realmente voluntária. Venúzia, essa redução, saiu um ofício circular, o governador, ele reduzindo em 30%, né, o orçamento, inclusive das empresas de economia mista, enfim. No ofício circular do governador, ele exige 30% de redução nas empresas públicas. Qual é a estratégia, Venúzia, para se fazer uma redução nesta ordem? Olha, o governador ele reduziu no custeio, porque hoje, principalmente as secretarias e os órgãos públicos, nós estamos trabalhando praticamente na criatividade, porque dinheiro não existe nenhum. Como assim? Criatividade é bom falar em criatividade. A Araripe ficou de olho duro aqui quando ele disse criatividade. Criatividade, né? É com ele mesmo. Porque quando se fala em funcionário público, sempre é um tom pejorativo, o que não é correto. Que não é. E quando eu vejo a secretária de administração falar em criatividade no serviço público, isso realmente nos interessa. Como criatividade, Venúzia? Olha, Watson, essa parte que quando fala em servidor público é no sentido pejorativo, eu me revolto muito com isso, porque que existe aquele servidor considerado padrão, que é a imagem que se passa hoje, que não quer trabalhar, que chega, bota o paletó ou a bolsa na cadeira e sai e volta no final do expediente. Mas essa não é a realidade concreta. Nós temos excelentes servidores, pessoas capacitadas, que se empenham, que acreditam, que fazem o trabalho por amor. Então, a gente não pode generalizar por causa de alguns, você passar aquela imagem para todo mundo. E é isso que a gente está tentando fazer nessa nova maneira de tentar reestruturar o serviço público. É acabar principalmente com essa imagem do servidor. Mas isso não depende só da gente, depende também principalmente deles. Quando a secretária fala da gente, está se referindo à pessoa secretária ou da gente? Não, eu nunca falo, e quando eu falo na gente, que é o meu jeito baianês de falar, eu não falo
em mim, eu falo no governo, que é quem eu represento. Na verdade, não existe secretária de administração. Todos os meus atos eu estou fazendo em nome do governo de Sergipe. Então, quando eu falo a gente, é a ideia do governo de hoje, de modernizar, de mudar essa imagem do serviço público. E com relação à extinção de determinadas secretarias, o que há de novo, além do que está se comentando? Olha, esse problema de extinção não é bem da minha área, porque às vezes ampliam demais o que é de responsabilidade da Secretaria de Administração. Essa parte de extinção de secretarias, fusão de órgãos, isso é tudo estudado na CEPLANTEC, na Secretaria de Planejamento, porque é uma coisa que envolve uma criação de um projeto, porque não se pode fazer nada aleatoriamente. Então, na verdade, o que vai se fundir, o que vai se extinguir, eu não tenho participação nisso. Perfeito. Venúzia, eu vou trazer aqui, vou chamar o nosso jornalista convidado, está tão caladinho, né? Luciano Correia. Exatamente. Eu vou me voltar aqui para Luciano Correia. Luciano, eu sei que você tem outras atividades, né? Além da Folha da Praia. Quais são essas atividades que você vem desenvolvendo? É isso, eu estou curioso para saber isso. Sou redator da Folha da Praia, trabalho na Secretaria de Comunicação Social do Governo do Estado. Está satisfeito? Satisfeito porque a gente faz um trabalho. Você está satisfeito com o governo, com o governador? Satisfeito com o quê? Olha, o governo tem seus problemas, o governo ainda está arrumando a casa, ainda está tomando pé da situação. Tem uma série de problemas a resolver. Mas, no geral, eu acho que está caminhando bem. Qual é a outra atividade que você está desenvolvendo? Na Universidade Federal de Alagoas, eu sou professor também da Faculdade de Jornalismo, da UFAL, eu dou aula 2 dias na semana. Qual é a disciplina? São 3 disciplinas: telejornalismo, administração da empresa jornalística e jornalismo empresarial e governamental. Quer dizer, de alguma forma relacionadas à minha área. Isso realiza um pouco, né, o profissional? Realiza porque a universidade é uma experiência fabulosa. Mas realiza o profissional financeiramente ou intelectualmente? Não. Financeiramente, essa eu já nem tenho mais o sonho de... Quer dizer, preenche a emoção, mas nem sempre a razão. A razão é que o corretor... É um servidor público. É um servidor público. A Venúzia está aqui. Mas, Luciano, você gostaria de fazer a pergunta? Claro. Secretária e deputada, 1 ano depois do governo conceder o último reajuste aos servidores, o servidor tem uma expectativa de que haja pelo menos a correção da defasagem inflacionária nesse período do Plano Real, de 1 ano para cá. Além de não acenar com essa possibilidade de aumento, o governo hoje, com essa proposta de enxugamento, cria uma situação um pouco difícil e até psicologicamente desfavorável para o servidor. Ou seja, até que ponto o governo está preocupado também com o lado social, com o Estado que tem uma economia pequena e que não pode jogar para a rua milhares de pais de família que efetivamente não terão outra oportunidade no mercado de trabalho. Olha, Luciano, a preocupação social... Isso não é mais uma pergunta, é uma conferência, né? Mas aqui a gente está para isso mesmo. Mas ele é professor de comunicação. A questão social é uma preocupação muito grande do governo, tanto que quando se falam, por exemplo, em demissão voluntária, que fica essa preocupação toda, o Estado, pelas vias normais e pela via legal, ele poderia hoje, se quisesse, Watson, demitir 20 mil servidores. E mesmo durante esse ano, com toda a dificuldade que nós tivemos, nós nunca pensamos nessa demissão em massa, exatamente pelo lado social. Em termos de 20 mil, poderia ser demitido, né? Independente de precisar de reforma administrativa, independente de mudar a Constituição, independente de mexer na lei. Perfeito. Mas nós nunca pensamos nisso exatamente pelo lado social. Que qualquer demissão em massa, qualquer demissão pesada é um problema social. Nesse problema mesmo da demissão voluntária, uma das nossas preocupações é esse lado social, tanto que dentro do projeto nós nos preocupamos com isso, que nós nos preocupamos do servidor não pegar aquele dinheiro e pagar dívida, mas de aplicar num pequeno negócio que ele possa ou aproveitar no Estado. Perfeito. Eu volto àquela interrogação. Vale a pena continuar acreditando na boa intenção do governador? É difícil você perguntar isso, que como auxiliar do governo, claro que eu acredito. E só estou lá porque acredito nisso. Perfeito. Porque até como deputada ficaria difícil a minha posição de eu estar apoiando o governo que eu não acreditasse que ele tem boas intenções. E nós já estamos recebendo aqui os telefonemas e você pode continuar ligando para o telefone que está aí no seu televisor, o 211-3900. Telefone, faça a sua pergunta, porque daqui a pouquinho o programa acaba e aí não vai dar tempo você chegar. Mas temos aqui já alguns telefonemas, que foi passado aqui pela produção.
Primeiro vem de André Santana, do Santo Antônio. André, muito obrigado. Vem para o poeta Araripe. Pergunta seguinte, Araripe. André já participou de vários concursos e foi premiado. Quer saber... Parabéns, André. Parabéns. Quer saber que, mesmo sendo amador, Araripe o aconselha a publicar um livro? Que é sua orientação, grande responsabilidade. Eu ler os poemas, quer dizer, às vezes as pessoas publicam um livro e ganham um Nobel, né? Quer dizer, não é a quantidade de livros que credencia o escritor a ser ou não amador, a ser profissional ou a ser amador. Quer dizer, teríamos que ler os poemas, enfim. Eu estou há 2 anos sem publicar, por isso mesmo, porque acredito que a gente, para publicar, a gente tem que fazer bem, selecionar, enfim. Seria uma oportunidade de ler os seus poemas, discutir, ou você mesmo, a depender do que você, se você acredita naquilo que você faz, se você acha que o que você fez não é, assim, algo sem trabalho, sem uma lapidação, enfim, publica, por que não? Agora, publicar por publicar, eu acho que não é muito bom, né? Até mesmo porque hoje publicação é uma fortuna, então seria um tempo um pouco que perdido. Mas se for para uma vaidade pessoal... Mas Araripe, ele não sabe se o André tem fundos para isso, né? Entendeu? De repente você está falando com um filho ou com um grande empresário, que só não é do ramo ainda da poesia, não é? Tudo bem. Mas vem outra pergunta aqui, e a doutora Venúzia, nossa secretária de administração, pode participar tranquilamente. Eu sei que ela tem sensibilidade. Muita, perfeito. E é bom ver o outro lado, o lado humano, o lado intelectual de nossa secretária. Uma pessoa que eu conheço há muitos anos, já fomos colegas de trabalho em um meio de comunicação, quando ainda pioneiro. A doutora Venúzia, hoje, é uma pessoa que tem demonstrado uma sensibilidade extraordinária. Mas, Araripe, vem aqui uma outra pergunta de João da Coroa do Meio. João, que mora na Coroa do Meio. Ele quer saber em que Araripe se inspira para fazer poesia. Me inspiro em Você conhece tudo. o João? O João na Coroa do Meio? Não, porque existem tantos Joões, né? Enfim, eu agradeço, João, a sua pergunta. Agora, eu me inspiro em tudo. Quando eu vou no ônibus, quando eu vou num táxi, enfim, quando eu vejo as pessoas, as fotografias, né, das lágrimas, dos sorrisos. Enfim, eu tento fotografar tudo como se fosse realmente uma máquina registradora e tento fazer o máximo possível que aquilo saia conciso, verdadeiro, diferente do que as pessoas já acostumaram a ler, enfim, para que seja realmente uma coisa revolucionária, nova. Enfim, eu me inspiro no cotidiano, em tudo. Perfeito. Tem uma pergunta aqui que está chegando para a doutora Venúzia, vem do Cirurgia, Maria Clara Soares. A gente sabe que o BERD não financia o governo, o governo paga a folha de pagamento. Quer dizer, o governo paga a folha de pagamento. Vai desculpando aí, mas é assim mesmo, paga a folha de pagamento.